Ana levava uma vida que, para muitos, pareceria normal. Acordava, ia para o trabalho, encontrava amigos, mas no fundo, uma melancolia discreta a acompanhava como uma sombra teimosa. Havia um vazio, uma ausência de propósito que nenhuma conquista material ou social conseguia preencher. Ela era filha de uma família com raízes profundas na Umbanda, um legado que sua avó carregava com devoção inabalável. No entanto, Ana sempre se posicionou como a ovelha negra cética, a mente racional que buscava explicações lógicas para tudo, rejeitando a fé como uma muleta para os fracos. A vida, contudo, tem suas próprias maneiras de desafiar nossas convicções. Em um curto espaço de tempo, o universo de Ana desabou. Primeiro, a demissão inesperada, um golpe seco em sua autoconfiança e estabilidade financeira. Em seguida, a notícia de que sua mãe enfrentava um problema de saúde sério, mergulhando a família em um mar de incertezas e angústia. O acaso, que Ana tanto defendia, parecia agora uma força cruel e implacável, orquestrando uma série de infortúnios que a deixaram sem chão. As fundações de seu ceticismo começaram a rachar, e o vazio interior transformou-se em um buraco negro de desespero. Foi nesse momento de fragilidade que a voz suave e persistente de sua avó se fez ouvir. "Minha filha", disse a senhora, com a sabedoria dos anos e a calma da fé. "Há coisas que a lógica não alcança. Venha comigo ao centro. Apenas venha e observe." Ana resistiu. A ideia de se expor a rituais que considerava primitivos e sem fundamento científico era quase insuportável. Mas o desespero é um mestre implacável e a curiosidade, uma semente teimosa. Com o coração pesado e a mente em ebulição, ela cedeu. O centro de Umbanda era um turbilhão de sensações. O cheiro de incenso, o som dos atabaques, as vozes em prece. Ana sentiu-se uma intrusa, um corpo estranho naquele ambiente de fervor. Ela observou um rito de firmeza, um momento em que os médiuns, com olhos fechados e corpos vibrantes, pareciam se conectar a algo maior. Via a dedicação, a entrega, a fé estampada nos rostos, mas a profundidade daquilo escapava à sua compreensão. Era como assistir a uma orquestra sem entender a melodia. Seu ceticismo, embora abalado, ainda erguia uma barreira, impedindo-a de sentir a energia que parecia envolver os outros. Em meio à agitação, um homem de semblante sereno e olhos penetrantes se aproximou. Era Pai Joaquim, um médium experiente, cuja presença exalava uma calma inabalável. Ele percebeu o conflito interno de Ana, a tempestade em seu olhar. "Você busca algo, não é, minha filha?" Ele perguntou, sua voz grave e acolhedora. Ana assentiu, surpresa por ser tão facilmente lida. "A firmeza não é apenas o que você vê aqui fora", continuou Pai Joaquim, sem qualquer tom de doutrinação. "É uma força que reside dentro de você, uma conexão inabalável com o divino, com sua própria essência. Você pergunta o que é firmeza, mas a verdadeira questão é: onde você busca a sua?" Mas suas palavras não eram um sermão, mas um convite à reflexão, um desafio a olhar para dentro. Ele explicou que a firmeza não era um ritual vazio, mas um estado de espírito, um alicerce que sustentava a alma nos momentos de tempestade. Ele a desafiou a buscar essa firmeza dentro de si, a encontrar a rocha inabalável que esperava ser descoberta. A semente da dúvida, que antes questionava a fé, agora se voltava para seu próprio ceticismo. Havia algo no olhar de Pai Joaquim que a intrigava, uma força que ela não conseguia ignorar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Ana sabia que algo havia mudado. Impulsionada por uma mistura de esperança e desconfiança, ela decidiu investigar mais, aprofundar-se naquele universo que antes tanto rejeitara. A jornada estava apenas começando, e o que ela encontraria ainda era um mistério. A partir daquele dia, Ana mergulhou na busca por conhecimento. Sua mente, antes hermeticamente fechada para o espiritual, agora se abria, ainda que com ressalvas, para as nuances da Umbanda. Ela devorava livros sobre a religião, pesquisava em fóruns online e frequentava palestras e rodas de conversa no centro, absorvendo cada palavra.
Queria entender a lógica por trás dos ritos, a filosofia que sustentava as crenças. Seu intelecto, afiado e acostumado à análise crítica, lutava para conciliar a fé com a racionalidade. Era uma batalha interna constante, onde cada explicação espiritual era submetida ao crivo da sua mente científica. Com o tempo, Ana sentiu-se impelida a experimentar. Tentava praticar pequenas firmezas em casa, acendendo uma vela, fazendo uma prece simples, concentrando-se em intenções. No entanto, os resultados não eram os que ela esperava. Sentia-se desajeitada, as palavras pareciam vazias em seus lábios, e a conexão que via nos médiuns do centro parecia-lhe inatingível. A frustração era um veneno lento que ameaçava minar seu progresso e reacender o ceticismo adormecido. Ela buscava uma resposta imediata, um sinal tangível, mas a espiritualidade, como o pai Joaquim havia sugerido, não se manifestava em termos tão simplistas. Para piorar, o universo social de Ana começou a reagir à sua nova jornada. Amigos próximos, acostumados a Ana racional e descrente, não demoraram a zombar de seu interesse pela Umbanda. "Você, Ana? A cética mor virando macumbeira?" diziam com risos desdenhosos. As piadas eram leves no início, mas logo se tornaram mais incisivas, carregadas de preconceito e ignorância. Ana sentia-se isolada, dividida entre dois mundos: o antigo, que a rejeitava por sua nova busca, e o novo, onde ainda não se sentia totalmente pertencente. A pressão externa reforçava suas dúvidas internas, tornando a jornada ainda mais solitária. Havia também a traição da expectativa. Ana, em sua mente ainda muito pragmática, esperava que a Umbanda e a tal firmeza pudessem ser uma espécie de cura mágica para seus problemas. Queria ver a demissão revertida, a saúde da mãe restaurada de forma milagrosa. A ausência de resultados imediatos, de uma solução pronta e visível, a fazia questionar a verdadeira eficácia de tudo aquilo. Será que estava apenas se iludindo? Será que pai Joaquim e sua avó estavam errados, ou ela mesma era incapaz de sentir a tal firmeza? Em um dia em que a frustração parecia insuportável, Ana procurou o pai Joaquim. Seus olhos estavam marejados, a voz embargada pela decepção. "Pai Joaquim", ela desabafou. "Eu não sinto nada. Meus problemas continuam. Meus amigos zombam. Onde está a firmeza que o senhor tanto fala?" Pai Joaquim ouviu-a com a mesma serenidade de sempre. "Minha filha", ele começou, sua voz um bálsamo para a alma ferida de Ana. "Você ainda busca a firmeza como uma ferramenta para mudar o mundo exterior. Mas a firmeza não é sobre resolver seus problemas. É sobre fortalecer o espírito para enfrentá-los. Não é uma varinha mágica que faz o mal desaparecer, mas um escudo interno contra as adversidades. É a resiliência inabalável, a fé que permanece mesmo quando tudo ao redor desmorona. É o propósito que te guia, mesmo na escuridão." As palavras de pai Joaquim ecoaram em Ana. Não era sobre o que acontecia a ela, mas sobre como ela reagia ao que acontecia. A firmeza não era um milagre externo, mas uma transformação interna. Ela não faria os problemas sumirem, mas a capacitaria a vê-los sob uma nova ótica, a encontrar a força para superá-los. Era uma fonte de paz em meio ao caos, um alicerce que a ajudaria a permanecer de pé. Ana começou a entender que a verdadeira mudança viria de dentro, não de fora. A firmeza não era um atalho, mas um caminho, e ela estava pronta para percorrê-lo, não mais por desespero, mas por uma crescente e profunda convicção. O próximo desafio a aguardava, e desta vez ela sabia que teria uma arma secreta: sua própria firmeza interior. O próximo desafio não tardou a surgir, e foi o mais grave de todos, ameaçando desestruturar completamente a família de Ana. Uma doença rara e agressiva atingiu sua avó, a mesma que a havia introduzido à Umbanda. O diagnóstico era sombrio, e os médicos ofereciam poucas esperanças. Desta vez, Ana não se desesperou, não buscou soluções externas freneticamente, nem se entregou à vitimização. Em vez disso, ela se voltou para sua firmeza interior, para o alicerce que vinha construindo com tanto esforço. A dor era imensa, mas a clareza com que enxergava a situação era surpreendente. Com a orientação serena de pai Joaquim,
Ana aplicou tudo o que havia aprendido. Não havia promessas de milagres ou curas instantâneas, mas sim a certeza de que a firmeza a capacitaria a agir com clareza e determinação. Ela se dedicou a cuidar da avó com uma devoção que jamais imaginou possuir. Organizou uma rede de apoio, estudou sobre a doença, buscou terapias complementares, sempre com a prece no coração e a mente focada. Não era um ato de negação da realidade, mas de aceitação e ação. Ela não pedia para a doença sumir, mas para ter forças para enfrentar cada dia, cada dor, cada incerteza. A firmeza não a livrava do sofrimento, mas a fortalecia para suportá-lo e para encontrar um propósito em meio à adversidade. Ana enfrentou o problema com uma serenidade que impressionava a todos. As noites em claro, as decisões difíceis, a dor de ver sua avó definhar, tudo era processado não com desespero, mas com uma resiliência surpreendente. Ela não eliminou a doença, mas a transformou em uma oportunidade de conexão profunda, de amor incondicional. Encontrou soluções que antes pareciam impossíveis, desde terapias alternativas que traziam um pouco de conforto à avó, até formas de organizar a rotina para que a família pudesse se revezar nos cuidados, aliviando a carga de todos. A firmeza era um escudo que a protegia não da dor, mas da quebra do espírito. Ao final, a avó de Ana partiu, em paz, rodeada pelo amor de sua família. A tristeza era profunda, mas não era um luto de desespero. Era um luto de gratidão, de reconhecimento pela vida vivida e pelo legado de fé que a avó havia deixado. Ana percebeu que a firmeza não a havia livrado da perda, mas a havia capacitado a vivê-la com dignidade e amor. Ela encontrou sua própria voz, seu propósito de vida e uma paz interior que transcendia o sofrimento. Não era a ausência de problemas, mas a capacidade inabalável de enfrentá-los com fé e propósito. Ana não pregava, mas vivia a firmeza. Sua transformação era visível em cada gesto, em cada palavra. Ela se tornou um exemplo silencioso para sua família e amigos. Aqueles que antes zombavam, agora a procuravam em busca de conselhos, de um ombro amigo, de uma palavra de conforto. Sua serenidade em meio à tempestade era inspiradora. Ela não falava sobre milagres, mas sobre a força que reside dentro de cada um, esperando para ser despertada. No centro de Umbanda, Ana começou a ajudar outras pessoas. Não como médium, mas como uma guia, uma ouvinte atenta que compartilhava sua jornada e o verdadeiro significado da firmeza. Ela ensinava que a firmeza não era um rito isolado, mas uma postura de vida, uma conexão constante com o divino que se manifestava na paciência, na compaixão, na resiliência. Sua voz, antes hesitante, agora carregava a autoridade da experiência e a sabedoria da superação. Ela se tornou uma ponte, um farol para aqueles que, como ela, um dia, se sentiam perdidos e desesperançosos. A vida de Ana encontrou um novo e profundo sentido. Ela não vivia em um mundo sem problemas, mas em um mundo onde os problemas eram oportunidades para reafirmar sua fé e sua força interior. A firmeza na Umbanda, para Ana, não era mais um conceito abstrato, mas uma realidade vivida, uma parte intrínseca de seu ser. Era seu guia, seu escudo, sua luz. E assim, Ana, a cética que buscava respostas externas, tornou-se a guardiã de sua própria firmeza, um legado de luz para todos que cruzavam seu caminho.